Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e o apoio a caminhoneiros e professores da rede privada. Confira destaques da 29ª sessão ordinária do ano. O glaucoma é irreversível, não existe transplante, não existe cirurgia que possa fazer, uma vez determinado, uma vez estabelecido a lesão do nervo óptico, a pessoa não consegue voltar a enxergar. A aprovação do reajuste para servidores da Câmara. Implantação obrigatória de hidrantes para novos empreendimentos. Desconto no IPTU em ruas de feiras livres. Confira estes e outros 13 projetos aprovados na ordem do dia. Junho Vermelho. Entenda a importância dessa campanha na entrevista exclusiva com o vereador Ricardo Silva. É um mês dedicado à iniciativa, ao estímulo, à orientação para que as pessoas possam saber de fato o que é a doação de sangue, como ela pode doar o sangue, a importância dela estar doando sangue. Então, o nosso trabalho aqui é justamente ajudar a população, ajudar o povo de Osasco, ajudar as pessoas tanto a compreenderem e saberem de que maneira elas podem estar fazendo a sua parte. Mais Osasco que nunca. Audax é o novo apoiador do vôlei em Osasco. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na terça a 29ª sessão ordinária do ano. Uma sessão com moções ligadas à saúde, apoio à paralisação dos caminhoneiros e defesa da garantia de direitos dos professores da rede privada. Ralph foi o primeiro vereador a fazer uso da tribuna. Em sua moção, o parlamentar reafirmou seu apoio à causa e parabenizou o governador Márcio França pelas medidas para atender às reivindicações da categoria, como a não cobrança do eixo levantado dos caminhões nos pedágios e um estudo para reduzir o ICMS dos combustíveis. E uma importante data do calendário nacional foi lembrada em uma moção de apoio do presidente da Casa, Dr. Lindoso. 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e o parlamentar, que é oftalmologista, veio à tribuna para discutir. Uma doença grave, uma doença séria, seu Jair, e que cega, e a cegueira é irreversível, é o glaucoma. A pessoa, ela acaba perdendo a visão aos poucos, é uma perca gradativa, paulatina, que você começa a perder pelos lados, a gente chama aqui de área temporal e da área nasal, e ele vai começando a ter uma visão tubular. Quando ele percebe, muitas das vezes, uma visão já foi embora. Em alguns casos, a pressão, que é a principal característica do glaucoma, que é a pressão ocular, que ela sobe, ela fica elevada, fica alta, ela pode se elevar tamanha que o paciente sente uma dor, que pode sentir uma cefaleia e pode até combinar com vômitos em jato até. Mas isso representa 1% só, ou seja, 99% acaba não apresentando sintomas, acaba sendo assintomático. Se você diagnostica de modo precoce, dependendo se o paciente faz um acompanhamento cedo, digamos assim, um acompanhamento adequado. Eu sempre falo e sempre levanto aqui a lebre da importância do indivíduo, da importância das pessoas não passarem nessas consultas que é só para vender óculos, que são consultórios ligados à ótica, que são comerciantes. E eu sempre digo que a saúde, mais propriamente a saúde ocular, ela não está à venda. O glaucoma é irreversível, não existe transplante, não existe cirurgia que possa fazer, uma vez determinado, uma vez estabelecido a lesão do nervo óptico, a pessoa não consegue voltar a enxergar. Se o indivíduo fizer consultas periódicas e fizer o exame do check-up de glaucoma, é aquele exame que você dilata a pupila, é aquele exame que você vem com o aparelhinho, é um exame que você pode passar lá para ver, apertar um botãozinho, que é o campímetro, é a campimetria computadorizada,
você consegue identificar já no estágio inicial, no estágio precoce, se o paciente tem glaucoma ou não. Se identificar, o paciente pode ser tratado com colírio, Rogério. Pode ser um simples colírio, um maleato de timolol, que é um beta-bloqueador. Ele pode controlar a pressão ocular e o paciente vive assim para o resto da sua vida. Só que se ele não conseguir, não fizer o tratamento adequado e não fizer a consulta, digamos assim, no período adequado, identificando a doença de modo precoce, ele vai perder a visão. O glaucoma, ele tem fundo caráter hereditário. Ou seja, quem tem na família tem chance, os filhos, os netos, têm grande probabilidade de ter. Ele acomete mais raça negra e mais mulheres. Entretanto, pode acometer qualquer pessoa, desde criança até idoso. E é importante que quem tem caso na família possa fazer o exame para checar se a pessoa também não tem. Colírio, o tratamento é muito caro, mas você pode solicitar pela rede pública, é obrigatório. Hoje já tem, é obrigatório que o serviço do setor público ele forneça para a população. O tema agora é educação. Na tribuna, o vereador Mário Luiz Guide discutiu sua moção de apoio aos professores de educação básica da rede privada e falou sobre o impacto trazido por mudanças como a opção de contrato intermitente da reforma trabalhista. A recente lei trabalhista, ou chamada reforma trabalhista, ela criou alguns contratos que podem ser danosos na área da educação. O chamado contrato de trabalho intermitente, por exemplo. Muitos estabelecimentos de ensino particulares já querem contratar o professor por um período de 3 meses, depois demite e vai chamar ele para trabalhar depois que passou o período e chamar novamente para o segundo semestre. E alguns direitos, né, que eram garantidos aos professores das escolas privadas, por exemplo, os filhos terem bolsa nas escolas. Então, o processo de discussão, normalmente há o período de dissídio e se discute o sindicato dos professores e o sindicato dos proprietários de escola, do estabelecimento de ensino. E, infelizmente, esse ano, o Sindicato de Estabelecimento de Ensino, que é dos donos das escolas, acabaram se afastando do processo de negociação, baseando vários de seus argumentos na nova reforma trabalhista. Alguns defendem a educação exclusivamente pública. Eu acho que nosso sistema misto, em colaboração com a iniciativa privada, é positivo. Agora, nós não podemos deixar de dar garantias de segurança para aqueles que trabalham. Os dados mostram, muitas vezes, porque você tem algumas escolas particulares muito renomadas, vereador Pelé, e os professores daquelas escolas mais renomadas ganham bem, mas a realidade é que os professores, a maioria dos professores das escolas privadas, ganham menos do que os professores da escola pública. Todo mundo fala que os professores da escola pública no Brasil ganham pouco. E comparando com outros países, ganham pouco mesmo. Né? Mas aí nós teríamos que fazer uma comparação também geral, porque os salários no Brasil também são salários menores. Existe a chamada Meta 17 do Plano Nacional de Educação, que prevê a equiparação de salário dos professores com os profissionais de nível universitário de outras áreas, né? E a gente espera que o país possa avançar na valorização dos professores. E na ordem do dia, os vereadores aprovaram em votação única e por unanimidade o projeto da mesa diretora de reajuste de 7% para os servidores da Casa Legislativa. O percentual será retroativo ao mês de março.
Outro projeto também aprovado em votação única foi o PDL 17 de 2018, de autoria do vereador Mário Luiz Guide, para a concessão do título de cidadão osasquense ao governador Márcio França. Em primeira votação, foram aprovados 4 projetos, com destaque para os projetos do vereador Ralph, sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrantes públicos no entorno de novos empreendimentos, e a Lei Lucas Begali Zamora, que obriga curso de primeiros socorros em escolas públicas e particulares. Em segunda discussão, foram aprovados 9 projetos, todos votados em bloco. Entre os que seguem para análise e sanção do prefeito estão o do vereador Tinha, que concede, a partir de 2020, isenção de 50% no IPTU para imóveis em ruas de feiras livres, e o do vereador Assaf, de vacinação domiciliar para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. E veja depois do intervalo no Câmara Notícias o anúncio do Audax como novo apoiador do vôlei Osasco. E o estacionamento irregular de veículos pesados na Avenida Luiz Hinck. O pessoal que vem da rua João Marchetti não tem esse acesso e a gente tem que ter. Então, infelizmente, tem muitas empresas que estão deixando seus caminhões e carretas na rua. Isso está atrapalhando os munícipes que passam aqui todo dia. Não saia daí, é bem rápido. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Audax foi anunciado oficialmente como o novo apoiador do vôlei feminino em Osasco. A apresentação foi feita na manhã de terça no centro de treinamento do clube na Vila Iolanda. Além do Audax, o time também contará com o apoio do Poder Público Municipal e de empresas locais. A nova equipe está em fase final de estruturação, mas o técnico Luziomar de Moura já confirmou as renovações da líbero Camila Bright, da ponteira Mari Paraíba e da levantadora Carol Albuquerque. E o vereador Pelé da Cândida divulgou um vídeo em suas redes sociais pedindo providências ao secretário de Transportes e Mobilidade Urbana quanto ao estacionamento irregular de caminhões na Avenida Luiz Hinck. O parlamentar esteve na via, que fica no bairro da Vila Airosa, e relatou que os caminhões e carretas estacionados vêm dificultando o acesso dos veículos que vêm da rua João Marchetti. Então eu queria pedir a você, Oswaldo Virgílio, que colocasse aí com a gente uma placa proibido parar e estacionar caminhões e ônibus nesse pequeno espaço, para que a gente possa utilizar ele adequadamente e a gente não causar acidente. Então vou mostrar mais uma vez aqui, ó, pessoal que vem da rua João Marchetti não tem esse acesso e a gente tem que ter. Então, infelizmente, tem muitas empresas que está deixando seus caminhões e carretas na rua. Isso está atrapalhando os munícipes que passam aqui todo dia. Então, eu não poderia deixar, simplesmente, de estar mostrando a realidade do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, lugar de caminhão é no pátio, lugar de carreta é no pátio, desde que a pessoa tenha condição de pagar. Se não tiver, a gente compreende, mas vamos colocar no lugar certo.
A taxa de desemprego no país ficou em 12,9% no trimestre encerrado em abril deste ano. O dado foi divulgado dentro da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, feita pelo IBGE. Nos postos do Ministério do Trabalho, a procura por um emprego. Esta é a esperança de Sandoval, que trabalhava na indústria do petróleo e foi demitido recentemente. Ele conta que outros amigos enfrentam o mesmo problema. Apesar do conhecimento aí, a facilidade de comunicação com os amigos aí que trabalham em outras empresas, mas está difícil. Segundo dados do IBGE, entre fevereiro e abril, a taxa de desemprego no país ficou em 12,9%. O número representa uma queda em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas em relação ao trimestre, encerrado em janeiro, houve um aumento de 0,7%. No total, ainda existem 13 milhões e 400 mil desempregados no Brasil. Segundo este economista, muitos brasileiros desistiram de procurar trabalho e a greve dos caminhoneiros pode agravar o problema. As pessoas que estão envolvidas nessa atividade, elas diretamente ou recebem por hora ou são alocadas diretamente por nível de atividade. Então, conforme os caminhoneiros não realizam as suas entregas, efetivamente essas pessoas acabam ficando desalocadas durante todo esse tempo. A pesquisa também mostrou que o rendimento médio do trabalhador ficou praticamente estável. Nos 3 meses, até abril, o resultado foi R$ 2.182, enquanto no trimestre, encerrado em março, era R$ 2.174. O número de trabalhadores com carteira assinada continua em queda. Em abril foi registrada uma redução de 1,7%. Grupamentos importantes, como construção, serviço doméstico, comércio, eles perdem em torno de 2,5% de contingentes em relação ao trimestre passado. Ou seja, não se consegue gerar postos e ainda se perde postos de trabalho com carteira assinada. E a edição deste ano do Enem tem 5,5 milhões de inscrições confirmadas. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação. Na hora de fazer o Enem, elas são a maioria. Quase 60% dos inscritos para fazer a seleção neste ano são mulheres. Foram mais de 6 milhões e 700 mil inscritos. Mais de 5 milhões e 500 mil pessoas pagaram a taxa e confirmaram que vão fazer o exame. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio apresentou novidades. O pedido de isenção ocorreu antes do período de inscrições. Quem estava isento no ano passado e faltou à prova antes de pedir a isenção mais uma vez, teve que justificar a falta. Com essas medidas, a expectativa do Ministério da Educação é diminuir o número de ausentes e, com isso, o desperdício de dinheiro público. Nós temos tido ao longo da história do Enem, a cada edição, 2 milhões ou mais de participantes que se inscrevem, ganham a isenção ou pagam e não participam. Isso traz um prejuízo ao erário público, que este é o grande objetivo, que a gente possa ter um processo mais eficiente e investir esse recurso na educação. Quase metade dos candidatos que se inscreveram para o Enem deste ano se declararam pardos. Mais de 30% tem entre 21 e 30 anos e a maioria mora na região sudeste do país. São mais de 900 mil concorrentes só no estado de São Paulo. Quase 60% dos inscritos já terminaram o ensino médio, 30% se formam neste ano e 10% fazem o exame como treineiros. Foram 35 mil pedidos de atendimento especial, boa parte para pessoas com deficiência auditiva. 2 mil lactantes pediram apoio para amamentar os filhos durante a prova e para evitar fraudes, a segurança vai ser reforçada. Nós temos a continuidade de propostas já implementadas nas edições anteriores, como, por exemplo, a prova vem com o nome do participante, já vem definida. Isso é um item muito importante, implementado pelo INEP, que vai ser continuado. Nós temos avanços tecnológicos nos equipamentos que estão sendo feitos, sempre escutando os especialistas em
em Segurança, a Polícia Federal, que tem acompanhado todo o processo, então uma atualização tecnológica, mas todos os procedimentos têm sido mantidos ou, neste caso, melhorados, como é a atualização tecnológica. E atenção para as datas. Os locais de prova serão divulgados em outubro. No dia 4 de novembro, os candidatos passarão pelas provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação. Já no dia 11 de novembro, a prova é de Matemática e Ciências da Natureza, com meia hora a mais. Os resultados serão divulgados no dia 17 de janeiro. E veja a seguir a campanha Junho Vermelho na entrevista exclusiva com o vereador Ricardo Silva. A partir desse mês, não somente esse mês, mas hoje ainda, tendo possibilidade, vá a um banco de sangue aqui de Osasco, no Hospital Regional, no centro da nossa cidade, e faça a sua parte como cidadão. Não perca, a gente volta já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Um ato que pode salvar vidas. Estamos falando da doação de sangue, que será lembrada e estimulada durante todo o mês de junho por meio da campanha Junho Vermelho. E nós conversamos com o vereador Ricardo Silva, que na 29ª sessão ordinária propôs uma moção de apoio ao movimento. O parlamentar falou, entre outros pontos, sobre a programação prevista na cidade e a situação crítica dos estoques. Um mês dedicado à iniciativa, ao estímulo, à orientação para que as pessoas possam saber de fato o que é a doação de sangue, como ela pode doar o sangue, a importância dela estar doando sangue. Então, o nosso trabalho aqui é justamente ajudar a população, ajudar o povo de Osasco, ajudar as pessoas tanto a compreenderem e saberem de que maneira elas podem estar fazendo a sua parte. Nós vamos ter esse mês todinho com trabalhos, sempre a gente vai estar trabalhando firme e forte, contundentemente pelas redes sociais, mostrando para as pessoas hoje números, por exemplo. Nós agora no presente momento temos duas dificuldades. A primeira dificuldade é justamente, como a gente estava conversando, sobre esse tempo de frio. Então diminui bastante o número de pessoas que os doadores deixam de ir. Outro fator também que agora no momento essa questão da crise quanto ao combustível. Nós tivemos ontem uma matéria que foi diretamente do Banco de Sangue, onde eles mostraram o estoque praticamente zerado, né? Eles têm ali, para cada doador, 2, 3 bolsas no máximo, e muitas vezes, dependendo do procedimento, é um número muito inferior. Então, eles até deram uma nota à ProSangue cancelando todos os procedimentos médicos, porque as pessoas que viessem fazer os mesmos não viessem correr nenhum risco. Voltando, aqui em Osasco nós vamos ter uma semana todinha de atividades. Essas atividades somos partindo de uma iniciativa nossa, como os demais vereadores, e pessoas também que sabem da necessidade de doar sangue. Muitas das vezes as pessoas elas não passaram por uma situação onde ela ou um familiar precisa de doador de sangue. Isso é um fator importante. Por quê? Porque tanto aquele paciente ele pode não passar por aquele procedimento por não ter o sangue, ou, na verdade, ele ter uma questão de risco, porque ele tem uma emergência para fazer aquele procedimento, porém o sangue talvez venha até de longe, e quando na verdade o transporte é uma questão muito limitada por questão de distância, equipamentos, que insere outras coisas mais. Então nós vamos estar fazendo ações semanais. Nós temos aqui em Osasco o ProSangue, aqui no Hospital Regional, né? Lá embaixo, aliás, no primeiro andar. Então é possível que todas as pessoas que quiserem fazer a doação, elas podem fazer sua doação. Lembrando que aquelas pessoas que falam, poxa, mas eu trabalho, hoje em dia eu tenho que me resguardar no meu trabalho. É possível você conseguir um atestado que venha atestar aquele período. Não necessariamente eles não pegam para um dia inteiro, e sim, vamos supor, parte da manhã ou parte da tarde, você tem aquele atestado que vem abonar a sua ausência na empresa por aquele período. E necessariamente você pode estar buscando outras formas de você também divulgar
a questão de doação de sangue para seus amigos, familiares, amigos de empresa e, por fim, todo aquele elo que a pessoa tem na rede social de amigos, aquela rede de amizade, ela pode usar também para poder divulgar. Lembrando, Fernanda, que sempre as pessoas elas não se atentam porque não é com ela que está acontecendo. Não é um familiar que está passando por um procedimento médico, nem ela que está necessitando de bolsa de sangue. Então, as pessoas muitas vezes elas não se deixam levar por esse chamado, elas não são sensíveis a essa causa. E é importante que todos nós venhamos ser sensíveis, sim. Bom, então, na última semana, nós vamos fazer, Fernanda, um arrastão. Falando de maneira popular. Esse arrastão é levar, falar com as pessoas na rua, nós vamos fazer um trabalho forte para que nós possamos dar condições ao nosso banco de sangue, ele ter aí uma elevação quanto ao índice de estoque. Por quê? Porque hoje nós estamos com um número pequeno. Lembrando que o nosso ProSangue aqui de Osasco, ele municia toda São Paulo, capital, grande São Paulo e muitas vezes, dependendo do caso, até o interior. Então, o nosso sangue que é colhido aqui em Osasco, ele vai servir sim para o nosso povo aqui de Osasco, nas necessidades nossas aqui de Osasco, mas havendo o nosso estoque já com um número elevado, ele é compartilhado, Fernanda, para São Paulo, para que lá a ProSangue possa fazer uso desse bem que ele não tem valor. Para quem quiser, então, acompanhar essa programação aí das ações para estimular a doação de sangue, queria que você deixasse, então, as suas redes sociais aí para o pessoal acompanhar e participar, fazer esse ato aí de solidariedade. Obrigado. Bom, é possível me encontrar pelo Facebook, né, Ricardo Silva, vereador, fica simples de encontrar. Também pelo Instagram e Twitter. Nós temos essas armas, vamos colocar dessa maneira, com potencial para poder divulgar e estimular a população a fazer, ao aderir a essa ação tão importante para a nossa sociedade. Também nós temos o canal do Facebook, que é justamente onde a gente passa muitas matérias que são construtivas e informativas para a nossa população. Eu quero deixar aqui, Fernanda, rapidamente, a última posição aqui, do estoque do sangue. Eu vou virar aqui, fica bem fácil aqui observar, os senhores vão observar que pelos desenhos é possível identificar qual o tipo de sangue e também a sua necessidade, né? Desde que ele está praticamente zerado ou com metade do seu percentual de estoque, ou então com estoque em alta. Então aqui é possível observar um quadro bem simples de todos os tipos de sangue, então para que nossos amigos, telespectadores de casa possam acompanhar e também nos ajudar dentro dessa questão. Então eu faço um apelo para o povo osasquense que a minha ideia, Fernanda, é que nós possamos tornar Osasco a capital da doação de sangue do Brasil. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você e deixo meu abraço a todos e a partir desse mês, não somente esse mês, mas hoje ainda, tendo possibilidade, vá a um banco de sangue aqui de Osasco, no Hospital Regional, no centro da nossa cidade e faça a sua parte como cidadão. Se você se interessou em fazer uma doação e ainda tem dúvidas, ligue para a Central 0800 55 0300 ou acesse o site da Fundação ProSangue. Lá, além da posição atualizada dos estoques, você encontra endereços dos postos e requisitos para poder ser um doador. Entre eles, é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar ao menos 50 quilos. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!